Nicolas Ferreira fracassou num ataque que ele tentou fazer ao Lula para dar uma lacrada sobre aquela fala do Lula a respeito dos negros do Rio Grande do Sul. Uma fala correta do Lula que provoca reflexão. Mas o que mais está acontecendo nesse momento é uma tentativa de boicotar a politização que está acontecendo com os desastres do Rio Grande do Sul. Porque o que nós estamos vendo é que há uma necessidade muito maior de políticas à esquerda. E as políticas um pouquinho mais à esquerda que Lula fez já trouxeram resultados positivos para a nossa economia. Mas isso ninguém quer fazer. Criticar Eduardo Leite? Ah não, ele é o limpinho da terceira via, não podemos criticar. Mas essa politização está acontecendo, Nicolas se deu mal e Lula está se dando bem. Mas qual a sua opinião sobre o desastre do Rio Grande do Sul? A politização é necessária? Estão tentando boicotá-la? E a fala do Lula, o que você achou? Se você concorda comigo que o Nicolas passou vergonha, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula fez uma declaração a respeito dos negros no Rio Grande do Sul. Uma fala que tentaram descontextualizar porque as manchetes sensacionalistas focaram no seguinte trecho. Lula diz que não sabia que tinham tantos negros no Rio Grande do Sul. Então o que quiseram falar? Que o Lula não conhece o Brasil, que o Lula deu mais uma gafe, só que não foi nada disso. Eu vou ler para vocês a fala na íntegra do Lula e você vai entender a discussão que o Lula estava tentando fazer. E os bolsonaristas se deram mal, porque eles quiseram, descontextualizar, eles quiseram imputar ali insinuações, mas não deu certo. O Lula falou o seguinte: eu falei para a Janja no domingo que é impressionante. Eu não tinha noção que tinha aqui tanta gente negra. E ela me falou que são os mais pobres e moram nos lugares mais arriscados para serem vítimas dessas coisas. Foi isso que o Lula falou. O que o Lula quis dizer? Que qualquer pessoa que não seja um símil bolsonarista entende. Ora, o Lula falou, é estranho, né? Tem aparecido tantos negros no Rio Grande do Sul? Isso não é comum. Por que eles estão aparecendo? Ora, eles estão aparecendo por eles serem os mais pobres e por eles estarem em locais habitacionais mais propensos para o acometimento de desastres ambientais. Deslizamentos, enchentes e todas as outras mazelas que existem, que afetam essa parcela da população. Foi isso que o Lula quis falar e ele foi aplaudido. Aí o Nicolas Ferreira fez uma postagem numa rede social e falou assim, gente, ainda aplaudem isso no final? Ora, Nicolas, você fracassou, porque você e vários outros bolsonaristas tentaram alardear uma gafe do Lula, mas não deu certo. Porque todo esse sensacionalismo caiu por terra, porque bastava ver o vídeo do Lula, que até o mais semi-analfabeto ou mais analfabeto dos bolsonaristas perceberia o que o Lula falou, perceberia a reflexão que partiu, que surgiu da fala do Lula. Todo mundo entendeu. Por isso que a repercussão não foi aquela grande repercussão. Por mais má vontade que exista com o Lula nesse momento de enfrentamento ao Rio Grande do Sul. O Lula tem tido uma postura com muito mais acertos do que erros. Errou ao colocar o Pimenta como ministro da Reconstrução. Paulo Pimenta é péssimo. A ideia de criar um ministério, muito boa, excelente, mas Paulo Pimenta é a ressalva que eu faço com relação a isso. Na minha opinião, o Pimenta não tem a competência necessária para ocupar esse posto tão importante. Mas, de resto, o que o Lula fez para o Rio Grande do Sul é essencial e está provocando politização. O Nicolas Ferreira, na verdade, ele quer surfar uma ondinha aí, né? Ele quer surfar uma onda de ataques ao Lula e de blindagem ao Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Porque o Leite, ele falou uma coisa muito pior do que o Lula. Ele falou sobre as doações, que ele não queria receber doações porque isso poderia atrapalhar o comércio local. Na posição de governador, ele não pode nunca falar isso, mesmo que seja verdade. Tem coisa que ele precisa ficar quieto. Por quê? Porque há toda uma solidariedade nacional com o Rio Grande do Sul. Parece que ele está menosprezando, e de fato ele está. Mas Eduardo Leite é o postulante à terceira via. Olha como que ele é todo limpinho, olha como que ele é todo gaúcho, todo do sul. É diferente, né, do Bolsonaro com aquela dentadura que fala palavrão. É diferente do Lula, um operário sujo de graxa que nem dedo tem lá do norte, que quer gastar mais. Não, olha só o Eduardo Leite. Ele que tem que disputar a presidência em 2026. E esse era o objetivo do Eduardo Leite, se cacifar para disputar o Planalto, para ser a terceira via, aquele que vai romper com a polarização. Porque além de tudo isso, ele gosta de homens.
Olha só, ele é casado com um homem, então ele é perfeito para ser a terceira via. Mas a incompetência de Eduardo Leite, a gestão neoliberal de Eduardo Leite, provocou o desastre que nós vimos na proporção que foi feita. Um desastre que afetou não somente o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, porque os preços dos alimentos vão aumentar, a inflação vai aumentar, e isso vai trazer resultados em 2026 para a disputa majoritária, principalmente no Senado. Esse é o grande problema. E o que nós estamos tendo nesse momento é um cerceamento da discussão que está muito clara para nós. Nós no Brasil temos um conflito. Nós temos as classes dominantes influenciadas pelo capitalismo contra a população, contra você, contra todos nós. Eu também estou nessa situação. Porque nós não somos o 0,5% da população dominante, dos bilionários. E o Lula, ele precisa, por conta do Congresso conservador, se equilibrar, ele precisa tentar equilibrar essas duas frentes, os interesses da população que votarem um projeto de esquerda, mas foi muito pouco, não interessa votar num projeto de esquerda, contra os interesses do Congresso, os interesses do mercado. Por que que Lula fez, por exemplo, a progressividade da desoneração? Para tentar equacionar os dois. Por que que Lula fez o teto de gastos? O próprio teto de gastos que o Haddad fez, que na verdade não foi o teto de gastos, né, mas o arcabouço fiscal, é para equacionar justamente essas duas vertentes que estão em conflito. Só que o caso do Rio Grande do Sul evidencia o quê? Que a população brasileira quer e precisa de mais investimentos públicos. Então isso força Lula a pender mais para o lado da população diante do capital e das classes dominantes. Essa é a situação. E o Lula fez críticas veladas ao Eduardo Leite, porque quando ele cria o Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul e coloca ali o Paulo Pimenta, mostra que Lula não está confiando plenamente no trabalho do Eduardo Leite, porque o Lula já falou para o interior do seu governo, que ele acredita que todo o desastre do Rio Grande do Sul poderia ser evitado, ou pelo menos minimizado, se nós tivéssemos mais investimentos em infraestrutura. Mas isso não aconteceu. E por que que não acontece? Porque não pode gastar. Não, nós não podemos gastar, vai dar ali R$10 a mais de Bolsa Família, isso vai provocar uma inflação imensa. Não, vai desequilibrar as contas públicas. Nós não podemos mais fazer investimentos em pesquisa para prever desastres ambientais, porque nossa, não, nós não podemos fazer, vai gastar. A gente não pode ali fazer uma obra anti-enchente, não, porque vai gastar. É sempre contenção de gasto para quê? Para envio de pagamento da dívida. Essa é toda a situação. E Lula representa, vou até arrumar meu cabelo, representa um problema para as classes dominantes e também para o próprio capitalismo. Porque em 1 ano e 3 meses de governo, 1 ano e 4 meses, os indicadores econômicos e sociais melhoraram. Com uma pitadinha, mas assim, uma pitadinha de social-democracia. Com uma pequena mitigação do neoliberalismo, que é a política econômica que o Eduardo Leite e social que o Eduardo Leite defende, o Brasil cresceu. Depois do desastre de Paulo Guedes, houve pandemia. E 2019? O lixo que foi 2019. E aí? 2022 a pandemia já tinha arrefecido? Com uma pitadinha de mitigação do neoliberalismo, o que aconteceu? O país cresceu. Opa, os indicadores estão melhorando com uma política de esquerda? Não, mas nós não podemos fomentar isso. Não tem jeito, não pode, porque aí nós vamos ter outro depois do Lula. Por isso, pessoal, que toda a discussão sobre a politização do Rio Grande do Sul está sendo boicotada. Não há interesse em fazer a politização. Por isso que Josias de Souza, o próprio Eduardo Leite quis se blindar e não querem politizar, mas tem que politizar. Nós temos que discutir o avanço do agronegócio, nós temos que discutir os investimentos em infraestrutura, nós temos que discutir os gastos públicos, nós temos que discutir os investimentos em pesquisa, nós precisamos discutir políticas habitacionais. E essas discussões, essas falas do Lula fomentam isso. Mas não pode, não vamos ter. Porque se nós tivermos, pessoal, aí a gente sabe que a população vai acordar, até os mais, como posso dizer, fracassados bolsonaristas, que a participação do Estado é necessária.